por isso que Jesus falou, em João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então muitos estudantes desse campus não querem ir até Jesus, porque as obras são más. E Jesus falava para o jovem rico, deixa de amar o dinheiro, deixa de ser avarento. E o que aconteceu? O jovem rico ficou triste. Então, mesma coisa, se eu falo hoje, é proibido ser homossexual. É o que Jesus fala. Para entrar no céu, tem que ser heterossexual. Eu estou aqui para dialogar com Você as não está pessoas. dialogando porra nenhuma. Vamos conversar. Vai tomar no meio do seu cu. Para que tanto ódio, amigo? Olha o cacete. Dizer que é pecado ser homossexual é a maior sacanagem que tem. A Bíblia. Você quer discutir? Vamos discutir. Vamos conversar. Vamos conversar. Pacif- Quer falar disso? Vamos Pacificamente. falar disso. Onde que Paulo... Primeira coisa, onde Cristo diz que é pecado ser homossexual? Aí na Bíblia. Vamos lá, vamos lá. Mateus. Paulo, Jesus. Paulo não era discípulo. Calma, vamos. Vamos começar pelo Paulo, porque Paulo não era discípulo. Você fala. Não, eu- pode falar. Paulo não era discípulo. Vamos lá. Pode falar. A expressão que Paulo usa é malacói. Sabe o que é malacói? Calma, O que é malacói? calma, nós vamos chegar em Paulo já. Vamos ver. Vamos Você lá. perguntou de Jesus. Então, Mateus 19. Olha o que Jesus falou. Olha o que Jesus falou. Ó. Conta aí o que Jesus falou. Mateus 19:4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea o fez? Então, se Jesus falou que só macho e fêmea Deus criou... Ele não falou que homossexual é pecado. Não, é pecado. Não, ele não falou a isso. Bíblia, você Não, ele não acredita falou na nisso. Bíblia? Claro que não. Você não acredita na Bíblia? Claro que não. Ah, então não tem por que argumentar. Claro que não. né? Você acredita que cobra fala? Eu acredito, até a Você mula acredita fala. a cobra a mula fala? A mula falou Aham. para Balaão. Por que você tá me batendo? Ah, que lindo. A serpente falou para Eva. A serpente falou Não- pra Eva, traz a cobra não aqui, ó. come Traz a cobra aqui, árvore. traz a cobra aqui. A serpente Não, falou. traz a cobra aqui. Não precisa. Traz a Jesus cobra aqui. falou, mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Exato. Tomé Pra não era mim- um incrédulo? Tomé era um Tomé era um incrédulo. incrédulo. Tomé era um E aí, incrédulo quando- e burro. Não, mas Tomé, ele, Era incrédulo ele e viu burro, cara. Cristo ressurreto. Você acredita que Jesus ressuscitou dos Claro mortos? que não. Desde quando? Então, Desde quando? Então Você acredita você- que alguém pode nascer de uma virgem? claro. A acha palavra, que- o testemunho. Testemunho Se não, de quem? Ó, Testemunho vamos de fazer quem? uma pergunta. Se você não acredita em Jesus, como você explica a sua existência? Ué, De onde você Pela veio? evolução. Do macaco? claro. Que do macaco? Que, aliás, Isso não é é do obra do acaso? Não é acaso. Não, é obra do acaso. Não, isso não é acaso, não tem nada de acaso. Não tem fundamento. Como um ser humano, ser inteligente, vai vir do nada? Ele não vem do nada. Ele vem de um processo bioquímico longo, histórico. A própria, rego- a própria registrado. ciência, você acredita na ciência? Ciência tem a lei da causa e efeito. O efeito não pode Cara, não ser é maior assim. que a causa. Isso não tem é assim. como. Primeiro que A você está achando, inteligência tem primeiro que que você prover está da inteligência. primeiro que você está colocando uma coisa que não existe. Quer dizer que existe uma causa inicial para tudo. Claro, claro Tá? que existe. Não existe. Então, Essa causa não existe. Simplesmente assim. Então vamos pensar. Eu peço um bolo de chocolate. Um bolo não é o universo. Não, suponhamos, eu peço um bolo. Não, o bolo não é o universo. Será que um caminhão vem andando, dando cambalhota e de repente joga na minha casa o bolo assim, por Não. acaso? O bolo não é o Alguém universo. prepara. O bolo Da não mesma é um forma. universo. Da mesma São forma. coisas totalmente diferentes, são Tudo são é a lei coisas. da causa e efeito. Não. O efeito não pode ser maior do que a causa. É a ciência. Cara, não é assim. Não. Não Você- é assim. Você acredita que Não existe é a mesmo. lei da causa e efeito? Sim ou não? Cara, existe uma coisa chamada energia, processo de energia do Não universo. Pode. Pode, Não tem claro. como você Não, só explica. pode como é, A cara. Bíblia é perfeita, ela vai contando Não é perfeita, que cara. havia um Se ela é continente perfeita- e depois... Se ela é perfeita, por que ela diz que a Terra é redonda, que a Terra é plana, por exemplo? Claro que Não, diz. a Bíblia fala- Claro que Eu- diz. eu não vou- Ela eu fala não dos vou 4 entrar- pontos. O objetivo da Bíblia é falar da salvação. Não É é. falar que existe vida após a morte. O que Tá, acontece? então traz aí. E alguém já voltou para dizer? Jesus voltou.
E houve Cara, 500 testemunhas. Houveram 500 Uma testemunhas. das Primeira coisa, essa história das 500 testemunhas, ela é completamente discutível. Mas houve muitas evidências. Sabe por quê? E eu posso te falar por quê. Primeiro, os romanos registravam tudo que eles faziam. Absolutamente tudo. Não há nenhum registro de nenhum Cristo, de nenhum Jesus. Então você não conhece a história. Conheço. Plínio, Flávio Joséfo. 400 anos depois. Escreveram sobre 400 anos depois. Flávio Joséfo. 400 anos depois. Existem muitas evidências. Olha para a 400 natureza. anos depois. Quem criou a árvore? Como que essa árvore surgiu do nada? Essa Como árvore não que os surgiu do animais, nada. A beleza da natureza. Essa árvore não surgiu do nada. Como você explica o universo? Essa árvore não surgiu do nada da mesma forma. Por Como processos você explica? físicos, A por Bíblia processos explica, químicos. A Bíblia fala, Deus falou, haja luz, e houve luz. Deus falou, haja sol, Deixa eu te haja falar lua. uma coisa, Deus é perfeito. Deus é perfeito, Então ele pode construir uma pedra mais pesada do que ele pode carregar? Deus pode construir o que ele quiser. Se ele pra pode não construir é uma pedra mais possível. mais pesada do que ele pode carregar, então ele não é onipotente. Deus é onipotente. Então ele não pode fazer. Então ele pode fazer a pedra. Ele fez tudo perfeito. Só que se ele pode fazer para a pedra, o seu propósito. Se ele Tudo pode tem um fazer a propósito. pedra, se ele pode fazer a pedra mais pesada do que ele pode carregar, ele não é onipotente, porque ele não pode carregar a pedra. Não estou entendendo onde você quer chegar. Eu não estou aqui, eu estou aonde? Eu estou querendo Não, chegar a eu uma mostrei- coisa eu muito mostrei da simples. Bíblia. A Bíblia, Essa- a Bíblia, ela veio dos judeus. Os judeus é E daí? uma nação que preserva a sua cultura. E daí? Até hoje, há 2000 anos atrás, eles viveram sem uma terra. Eles E daí? voltaram para o Estado de Israel Aham. e preservaram a Bíblia. Para você, E o que isso tem a ver? você tinha que destruir o povo judeu. A maior prova que Deus existe, olha para o Estado de Israel. Isso não é prova de Cercado nada, cara. de inimigos. Isso não é prova de e nada. ele consegue Isso não é ainda prova de vencer nada. as guerras. Você Tá, já- vamos você explicar estudou a um Guerra negócio. dos Vamos 6 falar, dias? vamos colocar uma outra questão aqui. A Bíblia é perfeita, A certo? Bíblia é perfeita. Por que ele não fez uma arca para os dinossauros? Não Cadê a arca do dinossauro? Deus falou que animais. Cadê a arca do Deus dinossauro? falou animais. Deus falou, eu vou mandar. Eu vou te mostrar Não aqui, é ó. pra você, Se você cada tiver animal. paciência de me acompanhar, eu vou te mostrar um lugar Não, incrível eu vim aqui aqui, para a multidão que depois. é o Museu de Geociência. Não, Ali a depois gente eu tem toda, eu vou tem com um, muito tem uma, prazer, eu vou. eu faço Eu a questão inclusive de te acompanhar se você quiser. Claro. É um lugar incrível, com uma exposição de dinossauros. Você vê esqueleto, você vê estrutura orgânica, você vê a história dele, você vê o processo de fossilização. Por que não está citado aqui? A Bíblia, o objetivo dela é falar da morte e da ressurreição de Jesus. Não. Tudo Não está é, escrito não é, por causa não dele. é porque tem todo o Primeiro Testamento que não fala nada de morte e ressurreição. Jesus, ele mesmo falou, assim como Moisés levantou a serpente É, no deserto, só que assim você não falou dos importa judeus. que o Filho do Homem seja levantado. Só para que o filho, todo você não aquele falou que a nele Bíblia é crê dos não judeus. pereça. Por que os judeus não acreditam em Cristo? Porque eles estão cegos, o próprio Paulo falou. Porque eles estão esperando o próprio Messias Paulo. que veio como político. O nosso Messias, o próprio Cristo Paulo, que eu acredito, que não é era espiritual. discípulo. O próprio Paulo que não era discípulo. Ele não veio, Jesus não O veio próprio para Paulo fazer que não era guerra. discípulo. Maomé veio para fazer guerra, Jesus não veio. Jesus veio para restaurar a imagem de Deus, para fazer o homem voltar a ser puro como uma criança, honesto, sincero, E pelo verdadeiro. jeito não conseguiu, né? Claro que conseguiu. Eu sou uma evidência disso. Você não é uma Eu evidência sou- disso. Você está ofendendo Eu era homossexuais. viciado Você em está ofendendo vodka. homossexuais, cara. Você está dizendo que o homossexual é uma coisa do pecado, Olha cara. só, eu era tão mal que Ó, eu até vamos mentia para outra pra minha parte. mãe. Vamos para outra parte. Vamos pra outra parte. Vamos para outra parte. A base... Me explica a história de Sodoma e Gomorra. A história de Sodoma e Gomorra. A Bíblia fala que lá em Sodoma e Gomorra havia grandes pecadores. Grandes pecadores. E qual era o pecado? O maior pecado de todos, eles queriam fazer sexo até com os anjos. Só a que... Bíblia. Só e que... fala, e diz a Bíblia. Eu não posso encontrar a Bíblia, eu estou baseado. Diz que desde o mais moço até o mais velho, todos eram homossexuais. Não, onde que a Bíblia está dizendo isso? Lê aí, ó. Vamos ver. Lê isso. Lê aí. Vamos lá. Não. Desde o mais moço até o mais velho. Tá. Então vamos por partes, então. Vamos ler aqui, ó. O caso que aconteceu na Bíblia, o caso relatado pela Bíblia, é o seguinte. Ó, posso ler? As filhas de Ló, Posso ler? ou melhor, Ló recebeu hóspedes que eram anjos, no caso. Posso ler? Não, eu estou contando aqui, ó. Eu estou contando. Você me disse se Não, está eu vou ler errado. aqui, ó. Deixa eu contar e você disse se eu estou errado. Tá? Ló recebeu visitantes em Sodoma e Gomorra. Ló, se eu não me engano, era neto ou bisneto de Sobrinho de Abraão. Abraão, certo? Ele era parente de Abraão, certo? E ele vai a Sodoma.
morar, fixar residência em Sodoma. E ele já não é muito bem recebido em Sodoma, mas talvez pela importância e pelo status que ele tinha, ele é bem tratado. Contudo, Sodoma era uma cidade muito ruim, muito hostil. E uma certa vez, Ló recebeu a visita dos anjos. 2 anos. De 2 anjos. Exatamente. Quando ele chegou em Sodoma, quando esses anjos chegaram, o que a população fez? Vamos ler. Foi a casa... Não, eu conto. Se você disser, Então vai. se você disser que eu estou errado, Não, você conhece. A princípio tá tudo certo. Tem coisas que você falou que não está claramente na Bíblia. A Bíblia, Mas o lembrando, fato é- o objetivo dela não é Tá. dar uma veracidade profunda Tá, da história. agora vamos lá. Chegou lá. Ló, os anjos estão lá na casa de Ló. Isso. Eis que vem a população, eu não sei exatamente quais as pessoas que vêm à casa de Ló, dizendo que eles querem espancar ou, na verdade, eles querem sodomizar esses anjos, esses estrangeiros, por eles não serem bem-vindos na cidade. Vamos ler. Aí o que o Ló faz? Ele diz, não vou entregar os anjos, eu entrego as minhas filhas para serem estupradas, Exatamente. as duas virgens para serem estupradas. Ele não falou isso, ele só falou entrega. Ele entrega, mas o que ele sabia o que eles iam fazer? Vamos lá, Ele sabia o que eles iam fazer. Vamos voltar Quer dizer então que a Bíblia permite estupro? Não, de maneira nenhuma. Então por que ele aceitou isso? Por que ele propôs? Provavelmente era uma questão de tempo para até os anjos cegar Certo. eles e libertar Outra eles. coisa, Porque a prática da duas sodomia filhas de Ló foram não era salvas. a prática da sodomia Ló era foi feita salvo. a prática da Vamos ler, sodomia vamos ler aqui, ó. era feita, sabe para quê? Vamos ler. Gênesis 19:4. Vai. E antes que se deitassem, cercaram a casa. Os homens de Sodoma cercaram a casa. Os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Porque são estrangeiros. Traze-os fora a nós para que os conheçamos. Então, eles queriam conhecer o anjo. Você sabe que essa palavra conhecer significa ter relação sexual. De onde? Eu provo pra você, Da quando onde? Adão fala assim, ó, Caim conheceu sua mulher e nasceu Certo. filho. Certo. Mas Então, José você não está querendo conhece- dizer isso? José Se você- não conheceu Ok. Maria até que Jesus nasceu. Ok, então você está querendo dizer que Jesus conhecer teve o significa. nascimento Então de por uma que virgem. Davi conheceu o melhor amigo dele? Já vi, não era homossexual. Claro que era. Aquilo lá, aquela expressão tá falando de amizade. Então você está dizendo que... Você se está dois- dizendo que Davi. dois Você está dizendo que. amigos, Você está dois dizendo que. amigos, Você está andar com dizendo as que mãos dadas, eles são gay? Não. A citação diz que eles dormem, que ele amou. Como é o nome do amigo? É o Jonas. Amou Jonatas mais do que as mulheres. Sim. Você quer dizer o quê? Não, isso Se não, isso, não. se Isso é uma conheceu, expressão, você tem se que entender conheceu, poesia hebraica. se conheceu, Poesia hebraica. se conheceu, quer dizer fazer sexo, amar quer dizer muito mais. Não, mas vamos conversar. Amigo, eu tô ocupado. Não, Pode ser, Fernando, sempre você respeite, só uma coisa. Como o senhor chama? André, uma coisa, você tá no meio onde tem muitos homossexuais. Eu sei. Então os respeite. Eu já estou aqui há muito tempo. Então apenas os Eu respeite. estou pregando Ok? a verdade. Não. A Você está verdade ofendendo não, as pessoas. Primeiro a gente tem que conversar Tá? sobre a verdade. Então só isso. Só pare de ofender as A Bíblia pessoas. fala, quer dizer, a Não interessa. Constituição fala que é livre a liberdade de expressão. E de Vedado culto. o anonimato. Isso. Certo? E de culto. Verdade, Mas não verdade. ofenda as pessoas. Não, Ok? pregando a verdade. Tô lendo o livro. E eu tô te mostrando Tô que lendo não o é. livro. Eu vou ler o outro Eu texto. não tô. Ó, Tá ok? Respeite as eu pessoas. vou ler o livro. Apenas Não, respeite. eu vou ler o livro aqui. Aham. Porque o livro é a verdade, ó. Quer ler? Leia. Vamos Depois ler. eu vou ler outra coisa pra Pode você. ler. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os Paulo, né? efeminados, nem os sodomitas, Paulo. nem os ladrões, nem Tá, os sodomita, avarentos, só nem uma os pausa aqui, ó. bêbados, eu só Só uma terminar, pausa. nem Não, os não, não, malditos, só nem deixa os uma pausa. roubadores herdarão o reino de Ok. Deus. Sodomita. Devasso. Sodomita. Não. Devasso. Não. Porque que é o que a gente está falando do caso de Sodoma. Tem um outro Voltar caso lá que pro caso de fala- Sodoma. Peraí que deixa eu finalizar. Porque o caso de Sodoma, e que é uma regra que em todo o Oriente Médio até hoje tem, essa regra, que é a regra da hospitalidade. Os judeus Vocês eram são- muito hospitaleiros. Exato, Até e os, hoje. e os sodomitas não eram. O pecado de Sodoma e Gomorra, e foi por isso que eles foram apagados, foi porque eles não aceitavam os estrangeiros. Pode? Posso ler outro texto? Posso ler Não, outro lê na Eu volta disse pro mais Gênesis. texto. Volta pro Gênesis, Tem por o favor. Novo Testamento completo, Peraí. o antigo. Por favor, volta pro O Gênesis.
Volta pro Gênesis. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O que fala? Depois que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, a fumaça subiu para todas as cidades ver ao redor o que acontece só um quando parênteses, você sabe obedece a que Deus. Sodoma e Gomorra tem evidência arqueológica de que elas existiram, né? Tá. Tem evidência arqueológica Vamos de que elas falar da existiram. Bíblia. Um dia eu te falo dessa... Um dia, se eu tiver... Existe... Encontrar na cidade. Encontrar na cidade. E tem uma história de por que ela desapareceu. Do ponto de vista... O senhor é professor? Sim. Professor do quê? Eu sou professor de... É complicado explicar o que eu faço. Tá, eu pesquiso participação em espaço... Tem uma pesquisa bem interessante, um dia você procura na internet, houve mesmo uma pedra que caiu do céu, que é uma coisa... E que eles falam de um asteroide bem grande e acharam os registros... O Mar Morto é a prova também. Mas acharam no local, encontrar o cemitério, encontrar uma porra de coisa. Um dia você procura na internet, você vai gostar. Tá? Mas assim... os registros, porque existem relatos parecidos em uma série de povos ao redor que registram a mesma história, tá? E a história registrada nesses outros povos, que é a mesma que está ali na Bíblia, reforça essa ideia. Qual é a ideia? A ideia de que o pecado de Sodoma e Gomorra era a falta de hospitalidade. Por quê? Porque mas daí você crê no que você quiser. Alguém que acredita em cobra falante, acredita em qualquer coisa. Não. Tá? A Bíblia é um livro muito preservado. Ok, mas a Bíblia tem mais cópias antigas do que Platão, Aristóteles, do que qualquer outro. Tem toda uma história para isso. Antiga não. É o livro que tem Antiga mais não. sustentação do que qualquer outro. Então os filósofos, tudo que a gente falou, você tem que jogar tudo fora também. Todos esses filósofos, porque eles têm muito menos registros que as cópias, os manuscritos guardados, não tem tanta preservação quanto a Bíblia. A Bíblia, sabe qual que é a diferença de uma cópia, manuscrito, o manuscrito mais próximo do original é de um século. Um século. Tá, a primeira coisa é que o primeiro evangelho foi escrito 70 anos depois da morte de Cristo. 40 anos depois. 70. De Marcos. 70. Aproximadamente. 70 depois da morte. 70 depois da morte. Mas isso não muda nada. Muda. Primeiro que nenhum deles registrou. Então ninguém consegue provar nem que Jesus existiu. Não há registro histórico da existência de Jesus. Não há registro histórico. Não há. Não. André, qual que é a sua esperança nessa vida? Nenhuma. Você não tem esperança em nada? Nada. Então, nada. A gente vive essa esperança. Jesus a esperança jogou toda a América Latina no lixo. A gente vive de esperança. Houve e essa esperança... muitos que mataram em nome de Deus, mas Exatamente. isso era. Eles eram movidos por política, por avareza, eles eram movidos tudo por interesse de guerra. E por fato... Jesus falou que não haveria guerra nos últimos dias. A violência aumentar. Amigo, não. Os últimos dias, vocês estão prometendo os últimos dias? É verdade. Há quanto tempo? Deus, Aliás, a única pessoa que escreveu... Aliás, a única pessoa... 1000 anos. Aliás, a única pessoa que escreveu alguma coisa, que foi apóstolo e que falou alguma coisa... Paulo falou... Não, Paulo não era apóstolo. Paulo não era apóstolo, não conheceu Jesus. Isso apoiou o enforcamento de... Matava cristãos. Não só matava cristão, como acompanhou o apedrejamento de um dos apóstolos. Sim, Estevão. Consentiu na morte de Estevão. Pra mostrar como ele era um pecador. E aí Jesus transformou ele em homem santo. Só que ele não conheceu Jesus. Claro que conheceu. Não conheceu, cara. O relato da Bíblia. Não conheceu. Se eu disser que eu conheci Jesus. Se eu disser que eu conheci Jesus... Não, eu estou conhecendo Jesus. Peraí, eu estou conhecendo Jesus e agora Jesus está me dizendo. Jesus está me dizendo. Jesus está me dizendo. A Bíblia é uma mentira. Jesus está aqui me dizendo. Isso é uma blasfêmia. Não é uma blasfêmia, cara. Com o que você quer prova de que... Não, eu estou recebendo Jesus aqui, ó, tá falando comigo. Opa, Jesus... Vamos dialogar. Eu tô te ouvindo. Não, pera, eu tô ouvindo Jesus, cara. Eu tô ouvindo Jesus, ele tá me dizendo que tudo que você tá falando é mentira. Ele tá falando que tudo que você tá dizendo que é mentira. Da Bíblia. Eu tô ouvindo Jesus. Eu tô ouvindo Jesus e o Jesus da Bíblia, cara. É o Jesus da Bíblia. Nossa, cara. Tem olho azul, cabelo comprido. Eu tô vendo ele aqui, eu tô vendo, cara. Você não tá vendo? Como que você não tá vendo? Tá delirando então, rapaz. Olha aqui, eu tô vendo Jesus. Tô vendo Jesus aqui, cara. A prova que você viu Jesus é que você para de pecar. Você para com a mentira, para com a desonestidade, para de colocar coisas tóxicas dentro do corpo.
Então por que você está falando que... Então por que você está falando que é pecado ser homossexual? Porque a Bíblia está dizendo. A Bíblia não diz isso. Sabe por quê? Paulo escreveu. Esse Malakoi, é o principal motivo. a primeira coisa, Não. A palavra usada por Paulo é malakoi. Sabe o que é malakoi? Devasso? Não. Você é grego? Você É conhece grego. profundo? Exatamente. Malakoi quer dizer mole. Então vamos ver um outro texto aqui? Aí você me dá a explicação. Já que você sabe mais grego, então você me ensina. Eu ia falar que a gente deve considerar os outros superiores a si mesmo. Então, olha só. Romanos 1, 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às cobiças de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convia ao seu erro. Mudaram o uso natural. A Bíblia está dizendo, mudaram o uso natural contra... Qual que é o uso natural? Deus criou um órgão genital para um e um órgão genital para outro. Primeiro que você não entende, se você não acredita em biologia, você não pode falar em uso natural, tá? Já começa por aí, tá? Se você não acredita que essa árvore aqui veio por seleção natural, então você não acredita em biologia. Então se você não acredita em biologia, você não pode falar... Como foi a primeira árvore? Quando Deus falou assim, criou as coisas pela palavra dele. Não, a terra produziu as coisas. Que palavra, cara, para com isso. Que palavra. Deus falou, se Deus precisar, se Deus, você acredita em milagre? Deus está dizendo que uma molécula, Sim. lá no começo, gerou tudo isso. Sim. Uma molécula? Sim. Não, mas isso daí é totalmente contrário à lei, da causa e efeito. Que lei? A lei da causa e efeito Que não lei dá. da causa e efeito? Como uma molécula vai gerar tudo isso aqui? Por combinações químicas. É só porque você nunca estudou. Desculpa falar isso, mas você nunca estudou nem química nem biologia. Não, Me desculpe. eu não sou químico. Eu sou programador, eu sou da área de TI. Então estuda biologia para você entender o que você está falando. Não, eu tô você está falando, Bíblia. ok. Só que a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala da origem do homem. Só que ela não fala da... Só que isso aí é uma besteira. Me desculpe, então mas isso aqui é uma besteira. Nós estamos aqui para conversar. Você tem que esse discurso de causa e efeito, que é aristotélico, ele já caiu por terra há muito tempo, tá? Essa discussão de causa e efeito. Primeiro que assim, é compreensível que a gente acredite, por exemplo, que o Sol circula ao redor da Terra, né? Porque a gente olha para o Sol, a gente pensa, puxa vida, eu estou parado, o Sol está se movendo, então quem se move é o Sol, certo? Então há uma relação de causa e efeito. Eu estou parado, o Sol se mexe, é assim que as coisas acontecem. Mas a gente sabe claramente que quem se move é a Terra. A Terra se move e o Sol está parado. Isso, são coisas certo? Assim que depois o homem com a tecnologia... Exatamente, porque é contra-intuitivo. Mas sempre então você acha... As leis sempre existiram. Então deixa eu completar o raciocínio. Não, deixa eu completar o raciocínio. As leis governavam Deixa eu completar o raciocínio. Então você achar que existe um pensamento inteligente que cria as coisas... Não pensamento, é o criador. Não interessa se é criador, se é o ursinho Gummy, se é o extraterrestre, tá? Pode chamar, dê o nome, o Buda, dê o nome que você quiser, tá? É uma inteligência, é isso que você acredita. Que é uma inteligência, uma sabedoria, um espírito, o que você quiser. A gente já vai entrar no onipotente, onisciente, benevolente, a gente já entra nessa discussão, ok? Como é que eu posso dizer assim? É contra-intuitivo você pensar que não há uma inteligência. Por quê? Porque você olha para as coisas têm lógica. O problema é que essas coisas que têm lógica, elas se movem por leis que não são essas leis pensadas a priori. Por exemplo, o processo de surgimento do universo. O universo não precisa da ideia de Deus para existir. Simplesmente não precisa da ideia de Deus para existir. Ele não depende dessa ideia. A teoria da evolução é uma ciência? Ela é uma ciência. Ela pode ser observada? Claro. Você pode ali? Claro. Não, você pode reproduzir? Claro. Você não dá para criar vida. A vida só vem de Deus. Cara, primeira coisa que assim,
Já fizeram muito isso. Muito. Que é reproduzir condições em que as moléculas se fundem em laboratório. O principal argumento, a vida, mas enfim, vamos lá. O principal argumento para refutar a Bíblia, se você conseguir provar isso, aí eu deixo de ser cristão. Se você me negar que Jesus não ressuscitou, se você me negar isso, aí não tem mais sentido esse livro. Não tem sentido a cobra, não tem sentido a mula, não tem sentido o mar. Claro, eu te... Fácil. Na região do Nordeste, mais ou menos, da Índia, existe um sarcófago, 2 sarcófagos do 1º século, que são, e que o povo local e que o texto escrito lá indica que é o túmulo de Jesus. Ó, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Onde está o corpo do Senhor Jesus? Na Índia. Não, os anjos levou. Na Índia. Primeiro ele desceu até uma Não, isso aqui é no sarcófago. Isso aqui você está falando do sarcófago. Você está no sarcófago. Esse sarcófago aqui. Essa é do sepulcro. Você vai saber mais que o médico Lucas escreveu? O médico Lucas, ele buscou não com interessa, muita precisão. Não interessa, cara. Várias coisas aí podem ter acontecido. Primeiro, o corpo pode ter sido roubado. Tinha muitos guardas vigiando. Não tinha muitos guardas vigiando, porque na hora que chegou, Maria chegou lá, a porta estava aberta, não tinha ninguém. Não. Então você não leu a história. O que Maria chegou lá. Os judeus foram até Pilatos e falaram, olha, aquele homem era um charlatão. Ele falou que ia ressuscitar. Manda um monte de guardas para que os discípulos não vão tomar o corpo e achar que ele ressuscitou. Aí rodearam de guardas o sepulcro. O que aconteceu? Um anjo veio com resplendor, cegou os guardas e levou o corpo. Cegou os guardas. Tanto é que eles não quiseram, depois ficaram atemorizados. Anjo, a mesma coisa Pedro foi preso, estava ali com vários guardas, um anjo foi lá e libertou Pedro. E soltou um lightning bolt assim. Ele fez assim, jogou um raio assim, nossa senhora. O anjo tem poder. Como é que é? Minha lua para trás e... anjo matou 180 mil exércitos, 180 mil soldados do exército assírio. Um anjo. Um anjo avisou para Maria que Jesus era nascer. Interessante, pena que os romanos que registravam tudo não registraram isso, né, cara? É porque nenhum soldado romano registrou isso. A fé não é de todos, né? É mesmo? Então é. Jesus não pegou muitas maravilhas. Mas por que os romanos... Cara, nem próprios irmãos de Jesus os romanos registravam todos os acontecimentos. Como é que no cemitério... Plínio, vai lá, como é que não tem registro do cemitério? Do julgamento no cemitério? Há provas arqueológicas até com relação a Pilatos. Não há registro. O historiador Plínio, digita lá no 400 anos depois. 400 anos depois. Flávio Joséfo, digita lá. 300 e poucos anos depois. Tá. Tem vários historiadores ali. Mas todos posteriores. Então, todos posteriores. Senhor André, volta a te falar. Volta a te falar, porque a ressurreição de Cristo. Não tem registro. Não, 500 testemunhas. Nenhuma registrou. Evangelho, Paulo escreveu, Pedro, 70 anos depois. João. 70 anos depois. A Bíblia é o livro mais sustentável. O próprio Apocalipse, cara, não narra nenhum caso. É o único livro escrito supostamente por um discípulo, não narra nenhum desses eventos. Nenhum. Fala que Jesus nos resgatou pelo sangue, fala lá em Apocalipse. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aliás, eu acho que é a única passagem que cita Jesus no Apocalipse, inclusive. Várias deve ser algumas passagens, mas não são muitas. Não há registro histórico, nenhum registro. Sendo que se você vai a qualquer registro romano, de qualquer coisa do mesmo período, você tem lá quanto eles estavam gastando com não sei o quê, onde que morava não sei quem. Censo, eles tinham censo. Tanto eles tinham censo que eles estavam. Que o caso, a Bíblia narra isso. Exato. Por causa que se cumprir a profecia. Para se cumprir, por causa de Belém. Exatamente. Se eles tinham todo esse tipo de registro, esse nível de registro, como é que eles não registraram? Era uma civilização bem desenvolvida. Exatamente. Então como é que os caras não registram nem um julgamento no cemitério, cara? Os judeus odiavam. Não há o registro
Sabe por do quê? outro preso lá, do Não, outro preso. sabe por quê? Do outro preso Barrabás. de Barrabás. Não é um registro de Barrabás. Ó, Não é um registro de Flávio Barrabás, que estava José preso há mais sabe, tempo. Sabe por que eles não registraram? Porque os judeus eram que controlavam a religião. E é por isso, é a mesma coisa. Não, mas o julgamento... Os judeus não, mas- odiavam Jesus. Cara, procura julgamentos no morreu. cemitério. Procura julgamentos no cemitério. Você vai ver que existe, Cemitério. você vai ver que os julgamentos que aconteceram lá tinham registro. Eles tinham ata. Eles tinham ata. Sim, eu não discordo de você. Então por que não registra isso aí, cara? Não, porque Por que os caras não fizeram a isso? verdade, Jesus, a verdade é como uma pedra preciosa. Você tem que buscar com toda a sua força. Se você, Então busque com toda a sua força. qual que é a maneira de Cadê buscar? o- cadê o renunciar, registro? É se tornar humilde para ler a Bíblia. Eu li. Não, Eu mas tô lhe falando. é você ler sem influência da ciência. Cara, não existe ler sem influência da ciência. É amigo. você ler Não existe puro, ler sem puramente a Bíblia. Não, né? porque assim, se eu ler isso aqui, você acredita no super-homem? Você acredita que o super-homem existe? Não, claro que não. Papai Então, Noel não existe. nem o É, Coelhinho então, da mas tá Páscoa. cheio de registro dele, escrito, livro. Isso daí são lendas, é muito Exatamente, é muito folclore, né? exatamente, eu concordo, é muito folclore. Não, Obrigado. A Bíblia fala que Jesus andou sobre as águas. A Bíblia fala que Jesus multiplicou os pães. Ele multiplicou os pães. Ressuscitou os mortos. Fez os cegos ver. E acabou com a fome no mundo. Mas a principal... Não, a causa da fome é o pecado. O diabo entrou no mundo. Tanto é que tá cheio de gente morrendo da miséria com adesivo de eu amo Jesus. Não, mas isso daí tem vários falsos cristãos pelo mundo. Mas se Jesus vai trazer a bonança, Jesus prometeu vida e vida em abundância. Então, A vida em abundância é ter paz e alegria, esperança no Salvador.